hoje a gente vai falar, ó, sobre esse livro aqui, O Grande Potencial, do Sean Arthur, que é o mesmo autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é incrível, né? Quando... Bom, meu livro tá todo... Não sei se dá pra ver. Sublinhado, eu faço anotação, enfim. E é incrível, quando a gente vai ler o livro de novo, quantas coisas a gente aprende, né? E que às vezes passa batido, ou quando eu leio o livro, não sei se com vocês é assim também, eu acabo me fixando em algumas partes do livro e se eu não releio, eu fico naquilo. Então foi super legal reler esse livro. Claro que foi uma leitura assim super dinâmica, né? Eu não li ele inteiro de novo, mas é que eu li tantas vezes esse livro, para mim é um livro de consulta. E ele me trouxe assim muitas coisas boas. Então, ano retrasado, eu fui convidada para fazer uma abertura de um evento lá no Paiol, chamado Paiol Digital, e eu fui convidada para apresentar esse evento. E eu comecei apresentando o evento com uma historinha que o Sean Arthur conta no início do livro. E foi super legal porque ele me trouxe duas alunas da formação da Nanodegree em Psicologia Positiva só com essa fala. Eu tive 10 minutos para apresentar ali. E a ideia era mostrar que juntos nós somos mais fortes, melhores, que sozinhos nós não caminhamos. Então eu vou contar a história para vocês. Meus alunos até podem conhecer já, que é a história dos vagalumes. Então o Sean Arthur conta de um biólogo americano que foi para a Ásia fazer alguns estudos. Ele estava lá no seu bote e no meio de um monte de manguezal, o nome dele é Hugh Smith. Hugh Smith. Em 1935, isso. E ele estava lá no meio dos manguezais e de repente começou a anoitecer e ele viu uma luz piscando e a luz parou. De repente ele viu uma copa de árvore inteira piscando em sincronia. E quando ele olhou de novo, estavam várias árvores num raio de 300 metros piscando em sincronia. E ele descobriu que eram vagalumes. E foi, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi motivo de piada, porque as pessoas diziam que não era possível, enfim, isso em 1935. Com os avanços da ciência, descobriram o que ele viu ali, qual que era esse fenômeno, né? Por que os vagalumes de uma determinada espécie, não são todos, piscam em sincronia? Porque sozinhos, quando eles piscam, eles têm 3% de chance de atrair uma fêmea. E juntos, eles têm 85% de chance de atrair uma fêmea. Então, a metáfora da história é que juntos nós temos mais oportunidade e mais probabilidade de conseguirmos o que queremos, de aumentar o nosso potencial. Então, o que o Sean Arthur fala? Que quando a gente trabalha sozinho, a gente até atinge um pequeno potencial. E quando a gente trabalha junto, a gente atinge um enorme potencial. E o que acontece com a gente? Por que a gente não pensa, né? Juntos somos mais fortes, né? Porque nós fomos criados com a competição. A gente foi criado para competir, né? Então, eu sempre tenho que tirar a nota mais alta, tenho que ser melhor no trabalho, eu tenho avaliação de desempenho nas empresas que o Sean Arthur abomina, que isso está super ultrapassado, que a gente não deve fazer, que isso estimula que as pessoas, estimula a competição entre as pessoas, né? E aí, então a gente sempre é medido, né? As nossas métricas são sempre muito individuais. O livro, né, O Grande Potencial, ele fala de muitas pesquisas, assim, que ele fez e que ele estudou. Inclusive, ele foi discípulo do Tal Ben-Shahar e ele foi professor assistente no curso de Harvard, que é o curso mais procurado. Então, ele está bem por dentro das pesquisas da psicologia positiva, por isso eu gosto bastante desse autor. O Sean Arthur, ele fala que a felicidade, né, que a gente sabe que dentro da psicologia positiva a felicidade é uma escolha, né, as nossas atitudes, as nossas escolhas que vão determinar se a gente vai ser feliz ou não. Só que ele vai além disso, ele diz que é uma escolha interconectada. Então, o que ele fala aqui? Que como que eu inspiro os outros a serem felizes, né? Como que eu expando a minha felicidade? Não basta eu fazer escolhas na minha vida que me façam felizes, eu preciso reverberar essas minhas escolhas, né? Eu preciso fazer com que isso saia de mim, com que isso se expanda para atingir esse grande potencial. Então, não basta eu
me reconhecer, eu reconhecer meu sucesso, eu preciso reconhecer o dos outros. Não basta eu trabalhar a gratidão, eu preciso também agradecer os outros. E tudo ele fala, né? A gente caminhar e trazer os outros juntos, o quanto a gente inspira os outros. Mais ou menos isso. E daí ele fala do círculo virtuoso, de a gente sair desse círculo tóxico que a gente vive, de competitividade, de quem é o melhor, de individualismo, e criar esse círculo virtuoso, ajudando os outros também a melhorarem, né? Por que ele fala isso, do círculo? Porque à medida que eu expando o meu potencial e ajudo os outros a expandirem o seu potencial também, eu estou expandindo o meu. Então, eu ajudo, os outros crescem e eu cresço também. Oi, Laura, tudo bom? Gente, esse livro é um dos livros que eu mais gosto dentro da área da psicologia positiva, porque ele é super atual e ele fala de uma coisa que eu acredito muito e eu vivo muito, né? Eu sempre busco trazer os outros comigo na medida do possível e sempre busco estar junto de pessoas positivas, pessoas que me levem, e eu acho que quem me conhece sabe disso, né? Sempre junto. E eu vejo que o nosso mercado, ele ainda tá muito devagar em relação a isso, apesar de que o nosso futuro é a economia colaborativa, mas a gente ainda tá caminhando passos bem pequenos para a economia colaborativa, então depende de nós. E aí ele cita aqui, ó, o projeto Aristóteles, não sei se vocês conhecem o projeto Aristóteles da Google. O projeto Aristóteles é um grupo da Google Analytics que eles estavam em busca da equipe perfeita, né? Como é que a gente monta a equipe perfeita? E o Google, com todas as big data, com todo acesso que eles tinham a dados, a tudo, eles podiam, né, criar a pessoa perfeita ali, o perfil perfeito através das pesquisas deles. E eles, depois de um tempão fazendo isso, não encontraram o perfil perfeito. Então, o que eles dizem? O que eles chegaram à conclusão, né, no final? Que não basta ser criativo, não basta você usar as suas forças, não basta você ser produtivo, ser a melhor pessoa, ter traços individuais, habilidades. O que vai determinar o teu sucesso e a produtividade e os resultados da equipe é a própria equipe. Então, dentro da psicologia sistêmica, a gente trabalha essa questão do sistema influenciar, né? A cada grupo que você participa, vocês podem perceber, você tem um certo tipo de produtividade, né? Ou de resultados, ou tem grupo que você participa e você sendo você e que a coisa não vai para frente. Tem outros que a coisa flui super bem. Então, o que vai determinar a equipe perfeita é justamente o movimento da equipe. Então, claro que deixa eu trazer para outra folha aqui, que esse estudo, ele só veio a corroborar o estudo do Sean Arco, né, todos os estudos que ele fez e as pesquisas que ele teve acesso. E aí, aqui, ó, além da equipe, né, de cultivar a igualdade, de ter facilidade com conexões sociais, que a Google descobriu, tem também a questão da segurança psicológica. Então, você ter um ambiente que as pessoas possam se expressar, possam expressar suas ideias, ter um ambiente que as pessoas consigam se conectar, ter inteligência social, que é uma força da psicologia positiva, né? Se conectar entre elas, se ajudar mutuamente, cultivar a igualdade. Então, depende da equipe que se forma. E aí, a liderança, a gente sabe que é super importante, né, para formar esse tipo de equipe. Então, o que ele diz? Que para você atingir o grande potencial, tá? Para quem não viu, o livro é esse. Você precisa plantar algumas sementes. E aí ele vai discorrendo sobre as sementes, né? Então, a primeira semente aqui é uma coisa que a gente sabe já dentro da psicologia positiva, que é cultivar e cercar-se de pessoas positivas. Tudo isso, na verdade, ele traz isso dentro de um contexto organizacional, mais do que o contexto individual. Então, tudo que a gente está falando aqui, ele é para aplicação no contexto organizacional. Então, a primeira é cercar-se de pessoas positivas, de relacionamentos positivos, cultivar relações positivas. E ele dá alguns passos para isso, né? Como é que a gente pode cultivar mais relações positivas? Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor em até 2 km de distância. Ou seja, se eu estou de mau humor,
Eu posso atingir até 2 quilômetros, né? Eu posso, sei lá, levar uma bronca do chefe na empresa, daí chegar de mau humor em casa, daí minha mulher, minha esposa, o meu marido vão pro trabalho e também dão uma patada em alguém, os filhos vão pra escola, dão uma patada em alguém, e aí eu vou interferindo nisso, né? Então, cultivar, saber que a gente é influenciado, então procurar manter-se perto de pessoas mais positivas. Ele traz muito que a raiva, a tristeza, tudo é importante, não é que a pessoa tá com raiva e aí eu vou me afastar dela porque essa energia é ruim. Não, a gente pode até te ajudar a tirar a pessoa da raiva, porque as emoções nos dizem muito, nos elevam, geram aprendizado e nos fazem crescer, né? O problema, ele diz que é a apatia, né? Uma pessoa que está completamente sem emoção, e você conviver com uma pessoa que é sempre tóxica, né? E eu trago aqui até exemplos meus, né? Tem equipes que eu participo de trabalho, né? De parcerias, ou até empresas, que a coisa não anda, que a coisa não vai. Não sei se vocês sentem isso já. Que parece que nem a minha criatividade é ativada, sabe? Eu não consigo produzir, eu não consigo gerar, assim, insights, resultados. Às vezes eu fico meio, como ele fala no livro ali, meio apática, sem saber muito o que fazer. E aí você fala, energia da equipe, toxicidade, sei lá, da equipe. E às vezes não é você, não é o outro, mas é o ecossistema que foi formado, que pra você não tá funcionando, né? Então, isso acontece muito, a gente sabe, né, na empresa, quando as pessoas não estão produtivas, não sei o quê. Às vezes a gente vai e olha a pessoa e julga a pessoa, muitas vezes demite, ou não valoriza porque ela não tá sendo produtiva. Ela sai da empresa, ela vai pra um outro negócio e ela voa. Então, às vezes, não é a pessoa, é o ecossistema em que ela está. E quando a gente fala empresa, muitas vezes o ecossistema não é a empresa inteira, é a própria equipe em que ela está inserida. Então, ela precisa, talvez, mudar de equipe, às vezes. Mudar de equipe, mudar de função, talvez relocar, para ver se ela se adapta melhor. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Que não é sempre o indivíduo ali que não está sendo produtivo. Isso eu achei lindo. Que nós precisamos ser estrelas, nós precisamos buscar nos mostrar e nos destacar no que fazemos, só que estrelas dentro de uma constelação, sem ofuscar os outros. Então a gente precisa, além de ser estrelas, desejar que os outros também sejam estrelas, para formar uma constelação e para aí conseguir uma transformação no mundo, né? Uma coisa que não é novidade, que as influências negativas, as pessoas tóxicas, que vivem nesse estado de permanência, né, de toxicidade, elas minam a nossa energia, drenam a nossa energia, a gente acaba ficando, não conseguindo, né, produzir, fazer as coisas, enfim, né? Muitas vezes a gente sabe que nas empresas você acaba levando as pessoas à depressão, ao burnout, ao estresse, só por causa, não só pelo excesso de trabalho, mas também muito por causa das relações. O que mais aqui que tomei o segredo, deixa eu ver aqui o que diz. Buscar pessoas que tragam à tona o nosso melhor. E não aquelas pessoas que ficam te julgando, te criticando. Isso eu falo bastante em relação à autenticidade, né? Enfrentar os nossos medos, que muitos dos nossos medos e das nossas crenças estão no julgamento que nós aceitamos, que vem do outro, né? Nos rótulos que nós vamos engolindo ao longo da vida. E aí, então, você fazer tentar se afastar, na medida do possível, porque tem gente que a gente não pode se afastar, dessas pessoas, e de quem você não puder se afastar, tentar trabalhar melhor como que você recebe o que vem do outro. Ter variedade e diversidade. As pesquisas dizem que a diversidade, ela acaba tirando as pessoas da zona de conforto e ajudando as pessoas a serem mais criativas, mais produtivas e trazerem mais resultados. Porque você é desafiado por uma ideia diferente da tua. Claro que nós temos que trabalhar nas empresas, né? O respeito, a compaixão, o acolhimento de novas ideias, a segurança psicológica. Então, a gente precisa da diversidade, só que é uma diversidade com respeito aos valores da empresa e das pessoas que estão ali, né? Eu acho que só não acontece de forma saudável a diversidade quando as pessoas se desrespeitam. E aí ele fala uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui também, que nós precisamos estar cercados de 3 tipos de pessoas, que são os pilares, as pontes e os extensores. Os pilares são aquelas pessoas com quem você pode contar. São as pessoas que você vai pedir colo, ombro amigo para quando precisar. As pontes são aquelas pessoas que te conectam com outras que você está precisando. Então, às vezes são pessoas que passam pela tua vida que você nem sabe direito por que passaram, mas elas te apresentaram alguém. E esse alguém foi importante, né? Pessoas que da rede do teu networking. Então, olhe para essas pessoas. Muitas coisas podem vir de pessoas que você não está necessariamente conectado emocionalmente, mas você está, de alguma forma, pelo ecossistema, pela rede, e essa pessoa pode te conectar a alguém. E os extensores, que são as pessoas que nos elevam, que nos fazem melhorar, que nos fazem aprender, que aí ele cita no livro, que podem ser psicólogos, coaches, mestres, professores, ou até um amigo, ou até alguém que você se inspira, né? São essas pessoas, e você precisa ter esse tipo de pessoas na sua vida.
E o que ele diz também em relação a cercar-se de pessoas positivas é você criar vínculos recíprocos, né? Não aqueles vínculos que te desgastam, que você só dá e não recebe. Criar esse círculo virtuoso, você dá e você também receber. Então, ficar atento às tuas relações, né? Se você não está se desgastando demais, dando demais e sem receber. Não que você precise, né? A gente sempre dá sem receber nada em troca e tal. Mas numa relação de parceria, numa relação de trabalho, a gente precisa que seja recíproco, né? Porque senão desgasta demais. Tá, essa é a primeira semente, construção de relacionamentos positivos. A outra é lidere em qualquer posição. Aí vem a questão específica da liderança, Eliane, que é você, tanto você quanto você incentivar os seus liderados a liderarem em qualquer posição, em qualquer momento. Então, é uma questão de você passar o que você sabe, inspirando as pessoas a aplicarem isso também e a quererem isso também. Então, o que ele diz aqui de liderar em qualquer posição? Não ficar engessado na hierarquia, né? Fazer com que os outros também acreditem em si, acreditem num propósito, ajudar os outros a encontrarem o seu propósito, ajudar os outros a acreditarem em si. A gente vai para uma outra semente aí que tem a ver com isso também. Se conectar com as pessoas emocionalmente, né? O líder, ele... Hoje a gente tem a liderança autêntica, né? Que é o líder demonstrar suas fraquezas também e mostrar que as pessoas importam para ele, né? As pessoas não são só os funcionários, mas elas importam. Escutar, ter compaixão, se conectar mesmo emocionalmente com as dores, para então você entender a pessoa que está ali, para então você saber lidar, né? O que mais que ele fala aqui da liderança? Aquilo que eu falei, que você não dá conta de tudo, né? Você precisa aprender a dar responsabilidades, a delegar, a ensinar, para que as pessoas façam sozinhas também, né? Liderar em qualquer posição, recompensar e reforçar o empenho das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente, né? E aqui, trabalhar gratidão e propósito, olha que legal. Então, a questão do propósito, que eu já falei, de você estimular as pessoas a encontrarem um propósito, um sentido no que elas estão fazendo, e trabalhar muito a gratidão, tanto sua quanto a gratidão sua individualmente, né, quanto a gratidão com os outros, que também faz parte de criar esse clima de segurança psicológica e criar esse ambiente onde as pessoas sentem que elas importam. E olha o que ele fala, que eu achei super interessante, que o propósito, ele é uma escolha. Você pode fazer, você pode escolher ter um propósito onde você está. Se eu levanto todos os dias de manhã para trabalhar emburrada, fazendo o que eu preciso fazer, meio que por obrigação ou por causa do dinheiro, eu não estou escolhendo ter um propósito. Agora, se eu levanto todos os dias da manhã e falo assim, eu vou dar o meu melhor onde eu estou trabalhando, mesmo que não seja o que eu queira agora, e dando o meu melhor, eu vou o quê? Eu vou ser alegre, eu vou colocar minhas emoções positivas para fora, eu vou elogiar as pessoas, eu vou isso, vou aquilo. Aí você tem um senso de propósito para levantar todos os dias da manhã. Então eu achei isso super bacana que ele falou, que o propósito é uma escolha dentro do trabalho. Você escolhe a forma como você vai lidar com as coisas e olhar para as coisas, né? Outra semente, né, que ele diz do grande potencial. Criar um prisma de elogios e reconhecimento. Então, a gente sabe o quanto é importante nas empresas a gente elogiar. E aí ele dá algumas dicas, né? Por exemplo, não comparar, você se saiu melhor que aquele, ou você precisa... vocês daqui desse departamento precisam ter a mesma produtividade que aquele outro, né? Daí que ele fala que a avaliação de desempenho é um horror para isso, porque as pessoas ficam se comparando com as outras. Tem formas da gente fazer avaliação
sem precisar criar esse efeito, né? Destacar sempre o certo quando alguém acertar, dar feedbacks informais. Então, isso aí eu já estou trazendo da liderança positiva, que nem faz parte do livro, mas assim, você não precisa estar o tempo todo elogiando, e você também não precisa dar feedback só quando é para dar feedback, né? Feedbacks mensais, feedbacks semanais. Não, dê feedback quando você achar que deve dar feedback. Dê feedback diariamente, se for preciso. Se você está anotando alguma coisa legal, dê feedback. Os feedbacks informais, que podem ser só de elogios, né? Tenha um formal para você também fazer as críticas, mas tenha um informal para mostrar o quanto essa pessoa está se destacando, né? E aí ele diz também para a gente não dar feedbacks individuais, mas sempre valorizar a equipe, né? Não dar feedback na frente da equipe só para tipo, aquelas premiações de fim de ano, funcionário do mês, né? Que existe muito isso. Não fazer isso, porque você vai estar causando no outro a inveja. Você não vai estar fazendo bem, você vai fazer bem para a pessoa ali naquele momento, mas os outros eles não vão ficar bem. Dentro de um ecossistema, vamos pensar que esse ecossistema é empresa, qualquer pessoa da empresa importa e está fazendo aquela roda girar. Não é porque eu sou o vendedor e eu consegui fazer, sei lá, 100 mil vendas no mês, que a pessoa que está de telefonista ali não está contribuindo para isso. Então, dentro de um sistema, todos fazem a roda girar, ter a consciência disso. Porque quando você começa a colocar o teu olhar mais na equipe de vendas, por exemplo, ou uma outra equipe, você começa a diminuir a importância dos outros dentro da empresa. E com isso, o que gera? Gera que a equipe de vendas está super engajada e a outra equipe não está nem um pouco, os outros setores não estão nem um pouco, porque você não está olhando para eles. É importante que as estratégias elas sejam de forma que você não coloque ninguém muito acima do outro, né? Eu já trabalhei em empresa assim, como consultora, e a gente mudou completamente as formas de premiação e tudo, porque era bem complicado, né? A competitividade e a importância que as pessoas se davam na empresa. E fora que você está alimentando o ego ali, né? De quem tá ali ganhando sempre, recebendo sempre elogio e sendo incentivado e sendo olhado, né? Quando eu tenho estratégia somente para um lado na empresa, para motivar um lado, e deixo o outro dar aquele efeito que eu falei para vocês. Então, sempre trabalhar na base também. A quarta semente agora. Então, vamos lá. Quarta semente, defender-se das influências negativas. Então, a gente começa o nosso dia, né? Primeiro, olhar como você começa o teu dia. Se alimentando de notícias ruins, indo nas redes sociais, porque as redes sociais, elas podem fazer tanto bem quanto mal. Você pode olhar, né? Se alimentar de notícias ruins, quanto você pode se alimentar do Instagram dos outros e começar a ver que todo mundo tem uma vida perfeita e você não, e você fica mal. Então, o Instagram, né, hoje é um dos problemas da humanidade nas redes sociais, né? Porque as pessoas acabam se mostrando quem elas não são, apenas momentos, às vezes até criam momentos felizes para poderem postar no Instagram, e a vida delas não é bem assim. Então elas mesmas acabam entrando em depressão porque não estão conseguindo viver aquilo que elas estão fazendo, né? Aí, então, assim, o que você está consumindo de notícia, com quem que você está andando, né? Quais as pessoas que você está andando, sabe aquela frase que você é o resultado das 5 pessoas que você convive? Ele cita essa frase no livro também, diz que ela é verdadeira, mas tem um porém. Nessa frase, as pessoas usam essa frase, nem sei de quem que é essa frase, se alguém souber aí me fale. Mas as pessoas usam essa frase, principalmente no marketing digital, para dizer que você tem que se cercar de pessoas influentes. E ele usa essa frase no livro para dizer que você tem que se cercar de pessoas positivas, de pessoas que te elevem, de pessoas que te coloquem para cima, de pessoas que te incentivem. É nesse sentido que ele usa que você é o resultado das 5 pessoas. Tá? Gente, vocês estão muito quietinhos, não? Daí o que mais? Quais os seus ralos de energia? Onde é que você está desperdiçando energia em coisas que não estão te levando, te colocando para ver? Claro que a gente pode ter momentos de lazer, momentos onde a gente não está conectado com nada, não quer fazer nada. O que aconteceu nesse final de semana comigo aí, que eu queria ficar quieta no meu canto, e ao mesmo tempo eu estava me cobrando que eu tinha que fazer um monte de coisa. Mas assim, como que é teu dia, né? Será que você não está desperdiçando energia onde não pode? Aquela coisa do tempo, né? Eu não tenho tempo para nada. Quando você vai ver, você passou meio dia nas redes sociais. Porque olha, gente,
quando eu chego no Instagram, eu tenho que cuidar pra não ficar ali, porque você vai, e tem novidade, o Instagram tem uma linha do tempo infinita, não sei se vocês sabem, você nunca vai chegar no final. Então, se você quiser, você podia ter olhando aquilo. Então, aonde está teu ralo de energia? Aí ele fala de algumas coisas importantes pra gente praticar com os outros e para poder tanto a gente se cercar de pessoas positivas, quanto a gente também ser essas pessoas para os outros. Então, a prática da gratidão, detox mental, né, de você, chega, né, que eu acho que foi mais ou menos o que eu fiz nesse final de semana. Dificuldades, né, tratar as dificuldades como oportunidade. Ele fala da gratidão, fala do mindfulness, né, da prática do mindfulness, tudo isso para a gente trabalhar esse aspecto da semente, que é cercar-se de influências positivas, né, defender-se das negativas. Aqui, desenvolver um mindset de crescimento. Se a gente tem um cérebro mais positivo, aumenta, isso são dados da Gallup, que ele cita no livro, aumenta a produtividade em 31%, as vendas em 37%, ficamos 3 vezes mais criativos e triplicam as receitas. E o último pilar aqui, a última semente, né, que ele fala, que nós falamos muito na psicologia positiva, que é sustentar as conquistas, não deixar as conquistas escaparem. A gente sabe que o nosso cérebro é um teflon para as emoções positivas, para as coisas boas, e um velcro para as coisas ruins. Então as coisas boas passam e vão embora. Você precisa reter essas emoções que vêm dessas coisas boas. Então, sustentar as suas conquistas é comemorar as pequenas vitórias, olhar para aquilo, não olhar só para o que tá dando errado, né? Todo passo que você estiver dando, olha, eu tô hoje melhor que ontem, se comparando com você, não se comparando com os outros, né? Não comparado ao que você tá bom ou ruim, comparado a mim. Então, hoje eu estou melhor que ontem, né? Quando você olha para o outro, aí ferrou. Aí você vai olhar que... E aí, por que isso é importante? Porque você aprende a sustentar as suas conquistas, a olhar para suas pequenas vitórias e fazer isso com o outro também. Estimula o outro a fazer. Lembram que o grande potencial é você expandir o teu campo para o outro. Então, tudo isso que eu tô falando é você desenvolver em você para criar um clima bom com o outro. Porque quando você trabalha essas coisas em você, você está influenciando o outro positivamente, tá? Então aqui, propósito e resiliência, né? Ter sempre um propósito, um sentido no que você está fazendo. Saber que as conquistas não acontecem assim logo que você faz alguma coisa, que às vezes elas levam um tempo. Então trabalhar muito a resiliência, importar-se com as conquistas dos outros, contar para alguém quando alguma coisa vai bem. E aí a última coisa, que é um exercício que eu faço muito com os meus mentorados e clientes de coaching também, que é o exercício da visualização estratégica. Então isso eu conhecia da PNL, né? Apesar de eu nunca ter feito curso de PNL, mas eu já passei por esse exercício e não sabia que ele já foi estudado pela neurociência. Então, corrigindo aqui o que eu sempre falo, que é um exercício da PNL, agora ele é cientificamente comprovado. Então, aqui, visualizar onde a gente quer chegar dá para nós maiores chances de nós chegarmos lá. Tá? Porque nós vamos enviando as mensagens pro cérebro. O nosso cérebro, assim, se eu não sei o que quer chegar, ele fica em branco, ele não sabe o caminho que ele quer seguir. Se eu visualizo onde que eu quero chegar, mesmo que eu não tenha vivido aquilo, pro meu cérebro é a mesma coisa eu visualizar do que eu fazer. É como se eu traçasse um caminho neural. Então, por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, medo de fazer uma live, uma apresentação em público, de conversar com alguma pessoa, visualize você fazendo isso, os resultados que você imagina, a pessoa falando com você, como se você fosse até uma terceira pessoa te olhando, fazendo isso, que você vai começar a traçar caminhos neurais e o teu cérebro vai reconhecer esse caminho quando você for fazer. É um exercício bem legal, gente. Toda vez que eu faço e que as pessoas se empenham e fazem, me dá um resultado bacana. Eu já fiz comigo várias vezes isso também. Diminui a minha ansiedade, sabe? Quando eu tô muito ansiosa por alguma coisa. E aí, por último, ele fala, né? Celebrar as pequenas vitórias e da equipe quando você tá dentro de uma empresa, né? Não deixar passar a pequena conquista, por menor que seja. Esses dias eu tava atendendo uma pessoa, isso acontece muito, mas assim, só que eu lembrei desse caso aqui que eu vou falar. E aí essa pessoa tava falando, não tá acontecendo nada, não tô conseguindo ir pra frente, as coisas estão emperradas. E a gente tem essa sensação um pouco, né? De, puxa, não anda, não vai, quero que ande logo. Só que se você olhar esse caminho que você fez, fizer aquela autocomparação, né? Pô, onde que eu tava 3 meses atrás, 1 mês atrás? Então eu não consigo olhar o que eu andei, se eu não parar pra refletir sobre o quanto eu andei, sobre o que eu fiz, né? Então precisamos parar pra olhar isso, para olhar o nosso caminho, para olhar os nossos sucessos e desenvolver isso nas nossas equipes também. Tchau, tchau. Boa terça-feira.